Olá, minha gente. Nem com meu cabelo não, que tentei ajeitar ele, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar, sobre um pouquinho do Evangelho, dia 19, sexta-feira depois das cinzas. Então, mais ou menos, se formos definir, quarta-feira de cinzas teve 3 propostas para nós. Quais são as 3 propostas? A esmola, o jejum e a oração. Essas 3 propostas. Podemos classificá-las, como, por exemplo, dia 18, ontem, termos, darmos a esmola, mais ou menos assim, refletimos sobre essa esmola. Por exemplo, hoje nós vamos oferecer essa oração, e amanhã, dia 20, esse jejum. Mas não é só nesse dia, mas eu tô falando isso, mas tipo reflexão, entendeu? Pra você refletir. Ah, mas por que esses 3 dias, do dia 18 ao dia 18, 19, 20? Mas refletirmos sobre esses 3. Porque esses 3 dias são depois das cinzas. E as cinzas, por que quarta-feira de cinzas? Por que isso tal? Bom, carnaval, terça-feira. E lembramos que temos que curtir Deus, ele não nos faz obrigado, ele não nos obriga a nada. Então nós temos que curtir, lógico, moderadamente, mas vamos curtir, temos que curtir, né? Porque a vida não é só feita de só ficar de escola, cinema, mas não é só isso. Nós temos que, escola, casa e curso só. Não, nós não temos que fazer isso. Nós temos que fazer as coisas que a gente gosta, as coisas que nos fazem felizes. Nós temos que curtir, lógico, moderadamente, como eu já falei. Mas nós temos que curtir porque Deus não nos obriga a nada. Nós fazemos nossa própria escolha. Mas quarta-feira de cinza, terça-feira, carnaval, curtimos, todo mundo agitado e tal. E se você não ouviu ainda a música nova do Missionário Chá, da comunidade, acho que Missionário Shaon, comunidade Shaon, não sei muito bem. Mas quero ouvir tua voz. Essa é a música. Escuta essa música com a participação de um cantor aí que eu não sei o nome, mas eu conheço, ele faz TikTok, eu acho. Não sei muito bem. Mas é uma preparação, mais ou menos, se você escutar, uma preparação e um auxílio para essa quaresma. E uma parte da música é silenciar o meu coração. Porque para ouvir a voz de Deus. Terça-feira, nosso coração é agitado. Às vezes a gente não escuta nem falar de Deus. Terça-feira. Não escuta falar de Deus de jeito nenhum. Aí, quarta, nós temos que silenciar o meu coração para ouvir a tua voz. Para ouvir a voz de Deus. Escuta essa música, é muito bonita. Eu tô aprendendo ela. Mas é muito bonita essa música, escuta. Que ela vai te auxiliar nessa quaresma. Em todas as quaresmas, né? Mas principalmente essa. E aí o que eu falo, para todos vocês? Que hoje, nós refletiremos sobre o Evangelho, mas eu quero falar também para vocês que o Evangelho de hoje, ele está em Lucas, Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 15. Só todos os versículos praticamente. Eu vou ler o Evangelho porque são só 2 versículos, é pequenininho, né? Mas olha, estou começando o Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus:
Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, agora é a voz, Senhor. Muita gente entende esse noivo como casamento. Mas esse noivo podemos classificar, lógico, como casamento, mas Jesus. E Jesus, ele, desculpa aí que jejum e tal, ele fala assim, esse noivo, quem é esse noivo? É ele. E quem é a noiva? Não é a mãe, não é Jesus, né? Desculpa, Maria, porque é a mãe dele, é a igreja. Nós temos que juntar com Jesus. E olha interessante no versículo 15, quer dizer, bem lá no finalzinho. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, se eles jejuaram, tem dias que Jesus ele vai ser tirado de nós. Tem dias que Jesus ele vai... A gente não vai perceber ele. Porque a gente não vai querer ele. A gente não queremos ninguém, nem mesmo Deus. Às vezes, a nossa... tem duas coisas que nós podemos falar aqui. Primeiramente, eu vou falar do versículo 15 e depois 14. Meia contradição, mas eu vou falar desses dois. Por quê? No versículo 15, Jesus ele dá uma satisfação dessa pergunta que mais ou menos os discípulos de João perguntam. E podemos tirar duas coisas desse versículo 15. Primeiro, valorizar o que nós temos hoje. Ah, mas não tem nada a ver com isso. Presta atenção. Dias virão que o noivo será tirado no meio deles. Antes da quaresma, antes da quarta-feira de cinzas, se podemos ver antes, né, de Jesus, da quarta-feira de cinzas, Pedro, né, Simão Pedro, os discípulos dele, pessoas, nós, primeiramente nós, né, todo mundo na verdade, nós não acreditamos nele. Nós não acreditamos nele porque às vezes nós somos hipócritas, como no barco. Tem acho que quem nunca ouviu essa música, né, do Frei Gilson, que quando estou em alto mar, as ondas vêm me agitar, o medo está nesse lugar, eu esqueço da promessa que sempre estás comigo. Ali, né, Pedro acorda, os discípulos acordam Jesus e tal. E Jesus fala, ele não fala hipócritas, mas ele fala de um jeito não grosso, mas significando o hipócrita. E muitas das vezes nós somos hipócritas. Muitas das vezes a gente esquece da promessa de Deus. Não vou fugir de você, não vou fugir porque eu não tenho motivos, porque eu vim para este mundo para ficar com você. Então não há motivos de eu fugir de você por causa disso. Não há motivos. Porque o motivo foi você. Eu me sacrifiquei por você. Então, por isso que não há motivos de eu me separar de você. Há motivos de você me separar de mim. De você se separar de mim, quer dizer. Há momentos que você está irritado com outros, mas não quer botar raiva. Não a raiva, mas tudo que você quer para o outro e bota para mim. Eu sofro e ainda não brigo com você, eu ainda suporto. Eu sofro, não só por causa da cruz que eu carreguei por você também. Mas eu sofro às vezes porque você tá com a raiva dos outros e bota a raiva em mim. Que você tá com o problema naquilo e bota a raiva em mim.
E assim por diante. E você, aí depois você quer, né, perdão. E o que eu faço? Perdoo. De Jesus, né? E aí o versículo 14. Né? Eu falei, né, do versículo 15 que nós temos que aprender a valorizar e não sermos hipócritas. Mais ou menos, né? E, lógico, fazer o jejum conforme que você, o seu propósito, né? E o versículo 14. O versículo 14. Os discípulos de João, podemos falar aqui que estiveram mais ou menos inveja. Mais ou menos. Porque a gente tem que parar de comer e eles podem comer à vontade? Porque cada um, né? Primeiramente Jesus fala, porque cada um tem seu tempo. Como Jesus disse a Maria lá nas bodas, no casamento, né? A minha hora ainda não chegou. E a mesma coisa, a hora deles ainda não chegaram. Não chegou. Então, não sejamos hipócritas. Não sejamos invejosos, vaidosos também. Porque tem muita gente que, por exemplo, tá fazendo jejum, tá fazendo seu propósito, né? Por exemplo, eu vi várias pessoas, várias não, né? Mas algumas pessoas na internet, que a pessoa, por exemplo, chocolate. Ah, quer o chocolate? Não estou de propósito. Aí sorrir não é, eu considero isso mais ou menos o se mostrar, o ser vaidoso, entendeu? Mais ou menos isso. Então, segue seu propósito e não sejamos hipócritas. Então, continuamos seguindo a Deus, né? Sem sermos hipócritas, sem sermos vaidosos. Seguimos nosso propósito, nosso jejum, conforme nós falamos. Eu vou seguir isso e ser firme, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a reflexão aqui no nosso livro. Muitos querem acolher o convite de Jesus à renúncia, mas podem entender mal suas propostas. Como se fosse possível negociar com Deus, assegurando direitos diante dele, com suas penitências. A verdadeira penitência não é uma renúncia masoquista ao que é agradável. O jejum é um esforço para libertar-se das forças dos instintos, para nos tornarmos mais disponíveis ao amor de Deus e ao próximo. Faça a leitura corante da palavra de Deus com os textos litúrgicos. Deus abençoe e tchau, tchau.